Pessoal, vamos lá. Nós olhamos o campo da perspectiva relacionado a pesquisas entre a personalidade e as suas características entre o campo acústico e a concentração, nos traz um esquema ligado à consciência motora. A palavra esquema motor nos traz, segundo vários autores, que ligam à psicomotricidade e aos termos relacionais. Pode ver pela manhã, nos traz algo como fone, os campos acústicos. Por isso que eu coloquei ali associação futebolística, que nos traz também funções ligadas ao espaço e tempo e as funções rítmicas. O ritmo ele é inerente ao ser humano, nos seus meios que vão incentivar motivações androgênicas. A androgênica está ligada ao quê? Ao hormônio como homem ou mulher, aos termos que ligam à psicomotricidade relacional. O que é relacional? Aonde vai relacionar entre conchedes a identidade e o seu próprio parecer, ok? Então são questões importantes que nós falamos sobre corporeidade e as maneiras de convivência. Imagina se eu entrasse numa sala de aula, entrasse com um fone daquele tamanho. Eu posso ter meu modo de lazer, modo formal ou informal e a maneira de expressar como queira. É lógico, mas que traga colocações entre as palavras fonoaudiológicas que expressam um café filosófico ligado ao corpo e os seus traços e revisões históricas em alguns lugares. É lógico que há algo sério para discutir em questões relacionadas à visão epistêmica, à revisão hermenêutica e à visão fenomenológica, entre as catalogações entre o corpo, que é uma catalogação, entre o sujeito, que é uma catalogação, e os seus efeitos colaterais entre a Bíblia e o poder executivo, entre a Bíblia e o poder legislativo, entre a Bíblia e a sua gravidade esquelética. Eu coloquei a Bíblia aqui, é lógico, tem vários livros também, que traz origem orgânica, né, que possam ser fontes importantes entre a identidade e a sua cultura. Quando eu falo sobre identidade, normalmente vai trazer uma norma ligada à sua própria cultura, os seus próprios preceitos em concepção do mundo. A representatividade entre pesquisas nos traz personagens, personalidades e fundamentos entre o princípio de força, que a própria Santiana e a outra também, que é relacionado, a banha Santiana, relacionada ao gênero e ao seu campo biótico. Eu vou usar o termo biótico corpóreo. Muitas vezes, tempos atrás, eu usei o termo corpóreo. Houve uma discussão muito grande, ok, pessoal? Houve uma discriminação muito grande sobre esse assunto. É o que eu falei, que é notório, que o próprio Mauro Betti entra no assunto falando também, e as muralhas que ocorreram entre as instituições, a ginástica, que foi colocada como um obrigatório, porque as mulheres também tinham que exercitar. Pois bem, as próprias mulheres não queriam participar, porque a maioria das vezes falavam que as obrigações domésticas, o seu dia diário, como mulher na sua casa, inserida no seu papel social, e as extremidades ligadas à complexidade biológica e às habilidades motoras que destacavam maior os próprios homens, houve, por fim, efeitos polivalentes. É lógico que quando falamos sobre instituições, falamos de leis e princípios. O que houve entre essas incorporações? Que incorporou, a corporação que eu falo, é o termo ligado ao quê? Uma força naval, uma empresa, corporativismo, ok? Essas corporativações ocorreu o quê? Ali houve as igrejas que defenderam as próprias mulheres não participar das aulas. E os próprios professores de educação física, que eram majós, mulheres, são soldados, capitães na época também, que existe, lógico, pelo amor de Deus, não saber disso, trouxe uma existência para trazer o quê?
pesquisas catalogadas que a questão até da menstruação havia melhoras após o exercício. Mas aí o que houve? Na instrução de moços e moças, eles faziam o quê? Tem uma professora que ela é pesquisadora nessa área. Havia uma separação. As meninas numa sala, os meninos em outra sala. A ginástica era assim, uma fileira das meninas, uma fileira dos meninos. Quando eu coloquei uma mistura entre meninos e meninas juntos, veio a própria diretora me ameaçando, que não pode mudar uma cultura, que é algo misto. Mas eu falei lá fora, sei que nós temos que respeitar as normas e regras que vai atingir outros cronogramas analíticos periféricos. Aí eu conversando com ela, só quero dizer porque eu tenho princípios de pesquisas analíticas e vão ser bom para eles analisar bem nos campos periféricos que no próprio banco, no próprio movimento onde ele está, e ele ou ela, o ser que ela está, ser humano, ela vai estar lidando com um tipo de pessoas diferentes, nas suas indiferenças, vai superar essas diferenças. Aonde há um ser humano, há sua indiferença, mesmo que seja gêmeos, ou trigêmeos, ou um quarteto. Nos traz contestações ligado às bulias, bulia, que já fala sobre bullying, embora bullying é com P, né? É outro P de bola, outro é P de gato. Então isso nos traz o quê? Morfologias. Até hoje eu tenho dificuldade. Tem professoras que eu frequentei, um tempo atrás eu vi uma aí na unidade de saúde de Jardim Mailândia, vi uma professora Olinda, e eu olhei ela assim, ela pode me dizer que eu tinha sempre questões de dificuldade nas cordas vocais, o P e o B, entre as falas, quando eu falo, sempre havia diferenças. Eu falei alfabetização, lembrei da filha também, que cheguei a participar como corpo docente junto com ela. Nessa docência, lógico, houve indolência, não sei o que houve, mas há fatalidades em causas e campo epistêmico. É lógico que você junta com outra irmã ou parente para integrar correntes pedagógicas, nos traz para nós uma existência ligada à percepção do que ocorria entre o barracão lá de casa, entre o Fusca, a Brasília do meu pai, entre perspectivas que correlacionam a nossa própria história. No próprio barraco surgiu o quê? Bases. E o próprio barraco não é a base mais de telha, ou seja, de madeira, mas colocou o quê? Cimento. Nós podemos fazer um campo análogo entre o barraco e uma casa encimentada. Qual é a diferença? O barraco pode ter sustentabilidade, mas vai depender da sobrevivência que você tem. Agora, se você quer sobreviver melhor, busque uma casa que tenha base e estrutura, ligada ao treinamento, ao esporte, a pesquisas e a leitura científica entre os campos análogos em debates. Que há debates ímpares que eu já debati. Há fatores, mas nos traz o quê? Campos antecedentes e, para fechar, campos concluentes, conclusões entre considerações ligadas à própria leitura e à releitura histórica crítica. A releitura histórica crítica, que nós vamos analisar a bagagem e termos persistência, resistências opostas e que vai haver oponentes nesses recipientes ligados a vasos sanguíneos, ao tipo de vasos, locais, extremidades, nos traz o quê? O campo indiretivo e diretivo. Se é a aula aberta, nos traz os campos de analíticos, verbalíticos, na concepção de mundo. Estava vendo um professor explicando aulas abertas e uma palestra, gostei. Nos traz um campo de expressão e o campo corporal. Tempo atrás, agora está procurando uma professora que fez parte do meu grade curricular com intimidade muito grande, muito profunda, uma cisterna muito grande. Eu não sou um tipo de pessoa que traz essa questão, mas é uma profundidade muito grande nuclear, núcleos, ligados a células satélites. Então, traz panoramas importantes. Primeiro ponto, a relevância. Segundo ponto, os fatores históricos. Terceiro ponto, a carreira. E a carreira e a instituição. Se você for um bom professor e se esforçou, vai trazer um slogan
que a lei da propaganda é a própria propaganda. Fazemos propaganda, né, entre grades curriculares e sobrevivências em estágios, em supervisões, em aulas práticas, teóricas, essa prática social que é inserida em todo o contexto